Oi, olha a gente aqui de novo, tudo bem? Gente, então, terminamos o nosso conteúdo do livro de ciências. Vamos fazer o que agora? Revisão. A gente vai fazer uma revisão de tudo que a gente já falou, para a gente poder relembrar e ficar tudo guardadinho na nossa cabecinha, beleza? Espero que vocês estejam bem, tá? Então vamos lá, aula de ciências, corpo humano. Digestão dos alimentos. Para que o corpo consiga absorver os nutrientes, os alimentos ingeridos precisam ser reduzidos em partes bem pequenas e transformados em substâncias mais simples. Esse processo é chamado de digestão. Ou seja, gente, a gente precisa ingerir esses alimentos. A digestão ela começa onde? Na boca, onde a gente tritura esses alimentos para eles poderem ser processados no nosso organismo melhor. Se o alimento estiver em grandes pedaços, ele vai demorar mais tempo para ser processado ou então nem vai ser processado direito. E aí a gente não vai ter os nutrientes suficientes daquele alimento. Show? Então aqui está um esquema, como tem no livro de vocês, sobre os órgãos, com os órgãos do nosso sistema digestivo. Digestório, né? Então vamos lá, alimentação e saúde. Para manter a saúde é preciso escolher bem os alimentos, o local destinado à refeição, entre outras práticas. Uma alimentação saudável, diferentemente do que muitos pensam, não é uma alimentação cheia de restrições ou sem sabor. Uma alimentação saudável é aquela que garante, principalmente, que seu organismo esteja recebendo todos os nutrientes de que ele precisa. Não precisa ser uma comida sem graça para ser saudável. A comida ela pode ser saborosa, ela pode ser diferente, mas ela tem que ser saudável. Para ser uma alimentação realmente saudável, é preciso pensar em variedade, equilíbrio, quantidade e na segurança dos alimentos que estão sendo ingeridos. Aqui, gente, tem basicamente um gráfico redondo, tá? Aqui a gente vê, lembra da pirâmide que a gente conversou em sala? Aqui a gente tem uma pirâmide, só que não está em formato de pirâmide, né? Ela está redonda. Aqui nós temos os grãos, que são necessários, os grãos, o trigo, necessário porque eles dão energia, o carboidrato. Aqui nós temos legumes e verduras, proteína, leite e... tia, pode comer doce? Pode, só que tudo em quantidade certa. Não pode ser uma quantidade em excesso, porque senão você vai acabar passando mal, vai acabar gerando prejuízo para a sua saúde. Beleza? Então aqui está basicamente. E uma coisa, gente, que a gente não pode esquecer de fazer: beber água. A água é extremamente importante, tá? Agora a gente vai revisar um pouco sobre a respiração. O gás oxigênio presente no ar é fundamental para a sobrevivência dos seres humanos. Ele é necessário para transformar substâncias fornecidas pelos alimentos em energia para o corpo. Então, gente, o gás oxigênio ele auxilia nessa transformação. Além de produzir energia, esse processo gera gás carbônico. Essa transformação que ocorre no interior de cada célula do corpo recebe o nome de respiração. Aí nós temos aqui também, peguei do livro de vocês, tá? Inspiração e expiração. A inspiração, o gás cheio de oxigênio, rico em oxigênio, entra no nosso organismo. E na expiração, o gás ele sai do nosso organismo, rico em gás carbônico. Aqui, gente, eu vou passar para vocês um vídeo mostrando mais ou menos esse processo. A principal função do sistema respiratório é fornecer oxigênio ao corpo e, ao mesmo tempo, se livrar do dióxido de carbono. Quando você inspira o ar pelo nariz, ele em seguida atravessa as fossas nasais, faringe e laringe, desce a traqueia e atinge os brônquios, passando pelos bronquíolos, chegando até os alvéolos, minúsculas estruturas agrupadas. O ar entra nos pulmões para dentro das células, e é aí que a troca gasosa ocorre. O oxigênio é...
Lembra que eu falei com vocês em sala de aula que era como se fosse um grande trem, os vagões, as pessoas entrando e saindo? Então, é exatamente como está mostrando aqui no vídeo. O gás oxigênio, ele vem, ele entra na nossa corrente sanguínea, enquanto o gás carbônico, ele sai, para poder sair na expiração. Entra para o sangue e o dióxido de carbono é rejeitado. Sendo expulso na atmosfera pela expiração. As trocas são feitas ao nível dos vasos sanguíneos com menor calibre, os vasos capilares. (600 a 800 milhões de células) e a área total do sangue nos pulmões é em torno de 100 metros quadrados. É equivalente à superfície de um campo de tênis. Uma enorme área alveolar, ricamente vascularizada, que aumenta a quantidade de oxigênio entrando nas células do sangue, que estavam com baixo oxigênio. O sangue rico em oxigênio retorna ao coração, que age como uma bomba para impulsioná-lo através do sistema sanguíneo, de modo que o oxigênio seja distribuído a todos os órgãos. Chega ao nível das células dos órgãos, havendo uma troca. As células descartam o dióxido de carbono e recebem o oxigênio necessário para o metabolismo através da respiração celular. Em resumo, o papel do sistema respiratório é capturar o oxigênio da atmosfera para distribuir no sangue. Por outro lado, extrai o gás carbônico do organismo para expulsá-lo na atmosfera. Então, gente, vocês puderam ver mais ou menos como é que esse processo funciona no nosso organismo. O gás oxigênio entra, alimenta as células do nosso corpo, enquanto isso o gás carbônico ele é expulso do nosso corpo, tá? Esse é o processo de respiração. Sistema circulatório. O sistema circulatório é formado por sangue, coração e vasos sanguíneos. O sangue transporta nutrientes e gás oxigênio para todas as partes do organismo, para que sejam utilizados pelas células. Os órgãos responsáveis pela circulação do sangue são o coração e os vasos sanguíneos. Então, gente, esses vasos sanguíneos, eles são divididos em 3 partes. Que partes são essas? Artérias, veias e vasos capilares. No vídeo anterior que a gente pôde assistir, a gente percebeu que os alvéolos eles são cobertos de vasos capilares, que é por esses vasos capilares que acontece também essa troca, tá? As veias, elas são responsáveis por levar o sangue cheio de gás carbônico para fazer também a troca no nosso coração e no nosso pulmão. E as artérias, elas são as responsáveis por levar o sangue rico em oxigênio e os nutrientes para o nosso corpo todo. Aqui também tem um vídeo sobre a explicação mais ou menos de como a circulação funciona. O sistema cardiovascular garante o transporte de sangue rico em oxigênio e nutrientes para todo o corpo humano, para alimentar os órgãos e se livrar do lixo que fica. Consiste de 3 tipos principais de vasos sanguíneos que formam um sistema fechado: as artérias, as veias e os capilares. Esses 3 tipos de vasos sanguíneos compõem um conjunto de 100 mil quilômetros através de todo o corpo.
transporta o sangue no sentido do coração para as veias dos órgãos. E as veias dos órgãos, ao contrário, transportam em direção ao coração. A artéria é, portanto, um vaso que sai do coração. A veia é um vaso chegando ao coração. Todos os órgãos são ricamente irrigados por uma imensidão de pequenos vasos sanguíneos que seguem até os capilares. Os capilares são interligados em todos os órgãos, então é no nível desses vasos que as trocas são feitas. Trocam os nutrientes além de dióxido de carbono e oxigênio. O organismo se livra de dióxido de carbono e outros resíduos. O suprimento de sangue e as trocas são importantes. E essas trocas só são possíveis porque o sangue circula constantemente nos vasos. O sangue é posto em movimento pelo coração, que funciona como uma bomba. O motor da corrente sanguínea é o músculo oco e particionado. Em cada contração, ele impulsiona sangue nas artérias. Então, gente, a gente viu que o coração ele funciona como uma bomba. Ele vai bombeando esse sangue para o nosso corpo todo. Aqui eu tinha colocado essa imagem. São os principais órgãos do nosso organismo. Não que os outros não sejam importantes. Não, todos são extremamente importantes. Só que esses aqui são os órgãos mais vitais, tá? Nós temos o pulmão, o coração, fígado, estômago, rins. Também tem que ter o cérebro aqui, que o cérebro também precisa ser irrigado, tá? Gente, aqui é mais ou menos isso aqui. Os vasos vermelhos são as artérias. Eles são o sangue rico em oxigênio. Então ele vai para todo o nosso corpo. E os vasos azuis é o sangue rico em gás carbônico. Então eles estão nas veias, são as veias. Tá? Isso aqui é mais ou menos, gente. Lembra que eu falei para vocês, sempre falo nas aulas, que isso aqui são imagens ilustrativas, as cores são fantasia. Não quer dizer que é dessa cor, é para vocês conseguirem diferenciar um do outro. Sistema urinário. Em suas atividades, as células produzem resíduos que não são necessários ao corpo. Se esses resíduos se acumularem, poderão tornar-se prejudiciais para a saúde. Por isso, eles são eliminados pelo nosso organismo. O processo pelo qual o corpo elimina substâncias é chamado de excreção. No corpo humano, existem órgãos que atuam na separação e na eliminação de substâncias dissolvidas no sangue. Esses órgãos compõem o sistema urinário, que é formado por rins, ureteres, bexiga urinária e uretra. Gente, lembra que eu expliquei? Vou explicar mais uma vez. Os nossos rins, eles funcionam como filtros. O sangue passa por ele, o que o corpo vai eliminar fica retido ali e é transformado em urina. E ele é enviado para a nossa bexiga. Aqui são os ureteres. Aqui está a nossa bexiga. Esses aqui são os rins. Os rins, eles ficam mais ou menos nessa altura, nas nossas costas, tá? Atrás do nosso abdômen. E aqui temos os rins, que funcionam como filtros. Desses rins, o que não vai ser utilizado é enviado pelos ureteres para a bexiga e quando a bexiga se enche, elimina a urina pela uretra. Todo mundo tem esses órgãos porque todo mundo precisa eliminar essas substâncias. A formação da urina. O sangue entra nos rins. Os rins filtram o sangue e dele retiram água e outras substâncias. Essa mistura forma a urina. O sangue filtrado volta a circular pelo corpo. A urina que se forma nos rins segue para a bexiga urinária pelos ureteres. A urina fica armazenada na bexiga urinária. Quando a bexiga urinária fica cheia, sentimos a vontade de urinar. A urina sai da bexiga urinária pela uretra, que a conduz ao meio externo. Então, é exatamente o processo que eu expliquei para vocês agora. O sangue ele passa pelo rim, é filtrado, é enviado para a bexiga pelos ureteres. Quando a bexiga está cheia, é enviado para o exterior. A gente faz o xixi, dá vontade de fazer xixi. Então é isso, gente. A gente fez um resumão agora sobre o corpo humano, tá?
Continuo falando. Qualquer dúvida me enviem pelo Clesep. Saudades de vocês. Um beijo.